Olá, conectados! Vamos bater um papo? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre treinamento. Treinar sua apresentação é tão importante quanto qualquer outra etapa da sua apresentação. Seja você montar a sua apresentação ou pesquisar sobre fontes e sobre, enfim, qualquer coisa que envolva aquela sua apresentação. O treinamento é tão importante quanto, porque é no treinamento que você vai se desenvolver, você vai ganhar efetividade, é ali que você vai ver o que realmente é efetivo, o que você pode descartar, o que você pode omitir, ou então o que você pode falar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. A sua efetividade você vai descobrir mesmo no seu treinamento. Você vai ganhar mais confiança, porque quanto mais treino, quanto mais treinamento, mais confiança você vai ganhar. E é no treino que você vai lapidar os seus erros. Se tiver algum erro na sua apresentação, é no treino que você vai achar. Então, quanto mais você treinar, melhor. E é sobre tudo isso que eu quero falar aqui neste momento, neste vídeo. Então, fica aí e vamos para frente. É o seguinte, o treino ele é universal, ele serve para tudo e qualquer coisa. Seja esportes, ou seja trabalho, ou seja desenvolvimento, o seu treino ele vai ser fundamental. Treinar é a essência de tudo, né? Quanto mais repetição, mais perfeição. Então, o treino ele vai te ajudar muito em vários aspectos. Então a questão é, como fazer um treino efetivo, um treino eficiente, um treino produtivo, um treino correto para a minha oratória ou para o que eu vou fazer ou o que eu estou me propondo a falar. Tem algumas coisas que você pode fazer que vai melhorar muito o seu treino. Tem outras coisas que normalmente a gente faz e a gente não sabe por quê. E eu vou começar por aqui. Primeira coisa, treine na frente do espelho. Primeira dica, treine na frente do espelho. Por quê? Muita gente fala de treinar na frente do espelho, mas ninguém fala necessariamente o que o espelho vai, em que o espelho vai nos ajudar. A verdade é o seguinte, quando você treina na frente do espelho, você identifica tiques e vícios que você tem e que você normalmente não percebe. Exemplo, a pessoa mexe muito no cabelo enquanto fala. A pessoa que tem óculos, quem tem óculos normalmente fica tocando no óculos o tempo todo, ajeitando o óculos, pegando no óculos. E às vezes ela não percebe, às vezes é um tique nervoso, é coisa que ela faz porque ela está nervosa. Às vezes ela estrala muito a mão. Eu tinha esse tique, por assim dizer. O tempo todo eu estralava a mão, eu ficava estralando os dedos, eu ficava... Enfim, e são coisas que a gente vai tirando aos poucos. E coisas que a gente só identifica no espelho. Que a gente não acharia se ninguém estivesse lá para apontar. Entende? Normalmente é o seu melhor amigo que fala pra você, cara, para de fazer aquilo. Ou, moça, para de fazer isso. Você faz isso demais. Ou então, isso é feio. E tem uns tiques que realmente são horríveis. Enfim. Tem pessoa que tem a mania de ficar arrumando a roupa toda hora. Então, tudo isso você vai ver quando você está falando na frente do espelho. Agora, você não vai falar na frente do espelho esperando alguma coisa assim acontecer. Porque aí não vai acontecer. Tem que ser natural. Você tem que falar no espelho igualzinho como você vai falar lá no dia. Quanto mais perto você falar do que você vai falar no dia, melhor. Que aí sim vai aparecer os tiques, os erros, os vícios, vai aparecendo tudo na frente do espelho. E no espelho você consegue ver. Então, até a sua postura corporal, você consegue corrigir quando você está na frente do espelho. Se você está com os ombros muito para baixo, ou se você não está com a coluna do jeito que devia estar, tudo isso você consegue ver no espelho. E o espelho faz uma grande diferença nesse aspecto, porque a sua postura corporal vai falar muito sobre como você passa a mensagem. Se você passa a mensagem com segurança, se você passa a mensagem meio inseguro, se você tem um tique nervoso, mostra que você está ansioso ou que você realmente está nervoso com aquilo. Se você já trabalhou os seus tiques e não tem, mostra que você está seguro, que você sabe muito bem o que você está falando, aquele negócio todo. Então, assim, o espelho vai te ajudar muito nesse aspecto. E quanto mais você treinar na frente do espelho, mais você vai lapidando essas coisas.
Segunda coisa que você pode fazer no seu treino. Você pode falar para uma outra pessoa a mesma coisa que você vai falar no dia. E isso serve para aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer o treino sozinho. Porque eles falam, por exemplo, porque... deixa eu pensar numa coisa aqui. Porque eu tô sozinho, eu não tenho feedback, eu não tenho uma opinião de terceiros. Sabe, mulher quando vai comprar roupa, ela precisa sempre que a amiga dela vá para dizer como é que a roupa ficou? Mais ou menos isso. Tem gente que tem dificuldade mesmo em fazer treinos sozinhos. É a mesma coisa da academia. Se você vai para academia sozinho, a pessoa meio que desanima. Acontece a mesma coisa no seu treino. Tem pessoas que sozinho não desenvolvem bem, não caminham bem. Mas quando tem uma outra pessoa com ela, então ela deslancha, ela vai embora. Quando você fala a sua apresentação para alguém, você meio que já se comporta diferente, porque tem alguém ali te assistindo. É diferente de você fazer sozinho. E sem contar que essa pessoa pode te ajudar também nos seus tiques, nos seus vícios e em qualquer coisa que você fala ou faça muito que precisa ser lapidada. Então, uma terceira pessoa vai servir muito para isso. Terceira não, uma outra pessoa. Terceira dica. Isso, terceira dica. Uma segunda pessoa, terceira dica. Terceira dica, transforme a sua apresentação em aula. Sim, tem um ditado que quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. Isso é uma grande verdade. Quando você transforma a sua apresentação em aula, você tem muito mais acesso a... Como é que eu posso falar? Quando você transforma a sua apresentação em aula, você consegue destrinchar melhor o seu assunto. Você consegue detalhar mais e, consequentemente, você consegue visualizar de uma maneira mais ampla tudo que você vai falar, parte por parte. Porque você vai transformar aquilo, o seu discurso, a sua defesa, em algo mais didático. E você consegue ver qual parte realmente importa, qual parte não importa, qual partezinha você pode deixar para lá, ou o que é mais importante, que você pode puxar para frente, o que você não é tão importante assim, você pode falar mais para o final. E eu até vou fazer um vídeo sobre isso, premissa maior, premissa menor, o que falar primeiro, o que falar depois. Mas quando você transforma a sua apresentação em aula, você primeiro aprende muito mais com aquilo. Segundo, você consegue destrinchar muito melhor o assunto que você vai falar. E terceiro, você cria uma familiaridade. Porque para a maioria das pessoas, quando você transforma em aula, deixa de ser aquele negócio distante. Você está fazendo um discurso onde você fala e eu escuto. Entende? Quando você transforma em aula, você meio que aproxima mais o assunto do seu interlocutor. Ele participa melhor com a atenção dele. Ele fica mais atento ao que você está falando. Porque nós crescemos assistindo aula. Nós crescemos, sabe, numa sala de aula olhando o quadro, aquele negócio todo. E quando você transforma o seu assunto em algo mais didático, você cria essa proximidade. Aí, nesse ponto, você pode pensar o seguinte: Juan, como é que eu posso transformar a minha defesa oral em uma aula? Ou, eu vou falar para o júri semana que vem. Eu vou fazer uma defesa no júri, na área criminal. Como é que eu posso transformar a minha defesa em uma aula, uma parte didática? Ou até mesmo palestra, estudantes que vão fazer, ou não, né? Que vão fazer uma palestra sobre direito. Como é que você vai transformar isso em uma aula? Bom, gente, é muito mais simples do que parece. Se você vai fazer uma defesa, ensine por que você está certo. Fale das questões acadêmicas daquilo, sabe? Traga jurisprudências, fale do entendimento comum, fale de tudo que envolva a parte fundamental, fale do fundamento daquilo, a base daquilo. Você pode trazer nuances sobre aquele mesmo assunto. E aí, lembre do seu professor em sala de aula. Exemplo: Fulaninho, Tício fez tal coisa, Mévio fez tal coisa. Pegue um outro exemplo que aconteceu em um outro lugar e coloque no seu caso prático. Tudo isso vai servir para você fundamentar o que você está falando.
E assim você pode transformar algo que de início era só mais uma defesa ou só mais uma sustentação ou algo um pouco mais complicado em algo mais, como é que eu posso dizer? Em algo mais real, algo mais próximo, algo mais detalhado, algo mais, sabe, deixa de ser tão teórico, passa a ser um pouco mais prático quando você transforma em aula. E sem contar que as pessoas elas vão prestar muito mais atenção em você. Claro que se você for lembrar da sua faculdade, vai ter aquela aula chata, vai ter aquela aula legal, vá com o que funcionar para você. Faça do seu jeito, não tente copiar ninguém, porque a originalidade conta muito, principalmente pelo quadro todo, pelo contexto todo. Se você tentar copiar outra pessoa, você vai ficar muito preso àquilo ali, muito preso ao formato. E isso vai passar na sua apresentação. Vai passar através da sua voz, vai passar através do seu comportamento, da sua postura, vai passar. Você pode ficar nervoso, você pode ficar travado, você pode ficar perdido, sem saber direito organizar as ideias. Então não queira imitar ninguém. Queira fazer do seu jeito. Queira colocar a sua personalidade naquilo. Se fosse você dando aula, como você faria? Entendeu? Claro que você pode se inspirar, mas não copia isso de lugar nenhum. Porque pode ser um tiro no pé isso daí. Uma coisa muito importante que você tem que fazer no seu treino é o seguinte. Incluir o tempo no seu treino. Por quê? Vamos supor que você tem 40 minutos para falar. 30 minutos para falar. Se você simplesmente pega todo o conteúdo que você tem para dizer, divide em tópicos ou em assuntos, ou não sei como você divide lá o que você tem para falar, como é que você vai saber exatamente se aquilo ali vai dar para falar o que você tem para falar naquele tempo? Através de um cronômetro. Pode ser um relógio, pode ser um cronômetro mesmo, enfim, só dê um jeito de colocar o seu tempo no seu treino. Se você treina já com o seu tempo, então fica muito mais fácil para você. Numa sustentação oral você tem 15 minutos. Como é que você sabe que tudo que você vai falar vai ser dentro daqueles 15 minutos? Fazendo isso. Eu já vi, e aqui vai uma outra dica, numa sustentação oral, por exemplo, eu já vi advogados usarem 7 minutos. Ah, e fica ruim? Não, não fica ruim. Eu já vi advogados usarem 5 minutos. Eu já vi advogados cravarem os 15 minutos. Mas o que você não pode é extrapolar o seu tempo. Você não pode passar o seu tempo. E aqui ficam duas coisas que você não pode esquecer. Primeiro, você não precisa usar o seu tempo inteiro. Se você tem 1 hora para falar, você não precisa usar as 1 hora cravados 60 minutos. Você pode falar em 50 minutos, 55 minutos, 40 minutos. Você não precisa falar em 1 hora cravado, porque o mais importante não é o tempo, o mais importante é o assunto em si. Se você consegue passar todo o assunto dentro daquele tempo, ótimo. Se você não precisa tanto de todo aquele tempo para falar, fale o que você puder dentro de um tempo menor. Ah, sobrou muito tempo. Vamos supor que você tinha 1 hora para falar e você fala em 30 minutos. Tire aí mais 20 ou mais 10 minutos para trazer casos práticos, para falar sobre outras questões daquele assunto, para trazer uma abrangência maior. E aí você vai falar sobre aquilo que não necessariamente estava programado para você falar. Você vai falar das coisas que são a mais do que você devia falar. Aquele plus, entende? Ou aquele bônus, você pode falar nesse tempo que sobra. Por que você não deve cravar o seu tempo? Se você tem 1 hora, por que você vai falar 1 hora? Ou por que eu devo falar 50 minutos? Porque esse tempo extra é justamente o tempo que você vai se programar para imprevistos. Como assim? Pode ser que a pessoa que ia falar antes de você extrapolou o tempo, falou demais. E você ficou sem o tempo todo, certo? E agora, o que é que você vai fazer? Se você estava programado para cravar o seu tempo, você tem um problema. Porque você vai tentar
diminuir, vai ficar corrido, você vai começar a correr na sua fala, você vai começar a cortar assuntos que você ia falar, coisas importantes que você tinha para falar e que não vai dar para falar, porque você se programou para falar cravado no seu tempo. Então, esse tempo extra ficaria exatamente para isso. Vamos supor que você ia usar um material, um multimídia, você ia usar uma projeção e ficou 5, 10, 15 minutos para arrumar o projetor ou o notebook ou arrumar as coisas. E aí você não tem mais aquele tempo que você teria. Este é mais outro exemplo de por que você não deve cravar o seu tempo. Se você crava, com certeza você vai ter problema se caso algum imprevisto aconteça. E esses imprevistos podem ser os mais diversos do mundo. Não tem como você imaginar o que vai acontecer. Você pode se preparar para qualquer coisa. E se você estiver no meio de uma palestra e alguém levantar a mão e começar a querer falar e discutir com você sobre aquilo, você vai ter que cortar a fala da pessoa. Ou então você pode deixar para o final. Você fala assim, não, guarda um pouquinho, segura um pouquinho o que você tem que falar, que no final eu vou abrir espaço para justamente esse debate. Mas isso vai comer algum tempo seu. Então, esse tempo extra que você teria vai servir exatamente para isso. Então, tenta falar sempre um pouquinho menos do que você deveria. Se você tem 50 minutos para falar, tenta falar em 40 minutos, 45 minutos. Quanto mais tempo de folga você tiver no final, melhor, porque você pode se programar tanto para imprevistos quanto para fazer alguma dinâmica depois. Tipo, aquela sessão de perguntas e respostas você pode fazer no final, se você tiver um tempo sobrando. Às vezes, isso já é programado, já está na programação. Quando é uma palestra, uma mesa redonda, isso já está na programação. Então você não tem que se preocupar com o seu tempo, porque o seu tempo está lá cronometrado, o tempo disso está lá cronometrado, e ninguém entra no tempo de ninguém. Aí tudo bem. Mas quando você está falando por si só, você está numa palestra e você tem que fazer tudo, então você precisa contar com isso. Se você está numa sustentação oral, se você está falando para um júri, se você está falando em algum lugar mais formal, quanto mais sucinto, melhor. Então, se você tem 10 minutos, 15 minutos, se você tem 15 minutos e fala tudo que você tem para falar em 10, pode ter certeza, o povo vai te agradecer por isso. Graças a Deus que ele foi sucinto no que ele falou. Porque ser prolixo demais é ruim também. E cuidado com essa questão de ser prolixo para não ficar repetido. E aí você vai começar a ficar maçante, você vai começar a ficar tedioso. Então, a gestão do tempo que você tem para falar é extremamente importante. Tanto para você, quanto para quem está te ouvindo, quanto para o seu ouvinte. Você ganha ele quando você é muito direto no que você tem para falar. Então, toma cuidado com o tempo. Adicione o tempo no seu treino e você vai ver uma melhora significativa na hora que você for falar. Principalmente se você já se prepara para esse tipo de imprevisto. Isso não te abala, entendeu? Porque você já estava meio que preparado para aquilo. Então, sem problema nenhum. Você precisa se preparar para os imprevistos que acontecem. Porque acontecem muitos imprevistos. Terceira coisa muito importante. Repetição mantém a sua apresentação na sua mente. Quanto mais você repetir a sua apresentação ou o seu treino, mais fixado vai estar na sua mente aquela apresentação. Quem é que fazia muito isso? Steve Jobs fazia muito isso. Eu não sei se você já assistiu alguma apresentação dos aparelhos da Apple, né? O iPhone. Se você já assistiu alguma apresentação com o Steve Jobs enquanto ele era vivo, você vai perceber que ele falava por 2 horas direto, sem nenhum tipo de lembrete nas mãos, sem nenhum tipo de guia de nada. Ele simplesmente falava e falava por 2 horas direto, sem nada. E as pessoas próximas a ele falavam o seguinte, ele chega a treinar a apresentação 8 horas por dia, para que no dia da apresentação tudo corra perfeito, quando ele apresentar um novo aparelho.
Então ele treinava até 8 horas por dia para uma apresentação de 2 horas. Por isso que a repetição vai fazer que você fixe mais na mente. Agora você precisa entender o que é decorar e o que é entender. Quando você decora, você esquece. Quando você entende, não. Então, se você vai fazer um discurso, é importantíssimo que você entenda tudo ali. Porque se você só está repetindo para decorar aquele discurso, pode ter certeza. Você vai esquecer de alguma coisinha e vai passar batido. Ou você vai esquecer algum detalhe, alguma fala, alguma coisa que era importantíssimo e vai passar batido. E quando você entende, não. Quando você entende, eu costumo dizer sempre para os meus alunos, tentem entender, não tente decorar. Se você decora, você esquece. Se você entende, você não esquece nunca mais. É aquela história que sua mãe pede para você comprar uma coisa no mercadinho. Vai comprar açúcar e leite. Aí você vai o caminho todo, comprar açúcar e leite, comprar açúcar e leite, açúcar e leite, açúcar e leite. Chega na porta, você esquece. Acontece. Então, todo mundo está passível de acontecer isso. Não se culpe se isso acontece com você. Já aconteceu comigo também. Mas enfim, tente entender o assunto, tente entender todo o esquema, tente entender, sabe, a ordem do que você vai falar, tente entender tudo. Porque se você tenta só decorar, com certeza você vai esquecer, você vai atropelar alguma coisa, ou você vai passar batido por alguma coisa que era muito importante. Então entender é extremamente importante e é o diferencial da maioria dos palestrantes, da maioria dos advogados, da maioria das pessoas que lidam com oratória. Se você entende, você não esquece nunca mais. E aqui vai outra coisa muito importante para você fazer no seu treino. Transforme o seu treino em simulado. Como assim transformar o meu treino em simulado? Bom, se você vai falar no dia em pé, por que você vai treinar sentado? Se você vai falar no dia sentado, por que você está treinando em pé? Tem gente que treina o que vai dizer deitado na cama, para relembrar lá. Deita lá e fica treinando. Não faça isso. Transforme o seu treino em um simulado. Tente simular tudo da forma mais próxima possível de como vai ser lá no dia. Se você vai falar em pé, então treine em pé. Se você vai falar sentado, treine sentado. Se você vai falar com um microfone, treine com um microfone. Se você não tem microfone, sei lá, serve um desodorante, um shampoo, qualquer coisa, o controle remoto da TV, treine. Tente simular o mais próximo possível. Se você vai falar sem microfone, treine sem microfone. Porque normalmente o microfone fica num pedestal, em pé na sua frente, então não tem por que você fazer isso, sabe, em casa. Mas se você tiver, faça. Tem gente que não tem o pedestal do microfone com o microfone em casa para treinar. Normal, nenhum problema quanto a isso. Mas se você vai falar com o microfone, treine com o microfone. Se você vai falar em pé, treine em pé. Se você vai falar sentado, treine sentado. Sabe por quê? Porque até a sua postura influencia. Se você vai falar sentado, lembre que você vai ficar sentado por quanto tempo? Você pode até começar bem, coluna reta, tudo certinho, com o tempo e murchando, aí. Tem gente que senta e fica largado na cadeira. Sabia disso? Acontece. Então, tente simular o mais próximo possível de como vai ser no dia. Quanto mais real for o seu treino, quanto mais próximo da realidade, melhor você vai se sair no dia. E eu conheço pessoas que levam isso a extremos. Eu mesmo tinha um colega que ele sempre que ele ia falar em algum lugar, ele procurava saber se lá tinha ar-condicionado ou não, para ver como é que ele ia treinar. Porque tem gente que não se dá bem com ar-condicionado, e aí já começa a treinar meio que no ar-condicionado, para no dia não ser surpreendido por isso. Então, se funciona para ele, show de bola, vai lá, vai fundo. Faça o que funciona para você, mas tente transformar o seu treino em um simulado. Isso vai ajudar você muito, muito, muito. E como você deve levar a sua apresentação? Onde você deve guardar a sua apresentação? Primeiro, num pendrive, óbvio, no celular ou na nuvem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o costume de levar a apresentação só num pendrive.
Chega lá no dia e se o pendrive queimar? O que é que eu faço? Eu levo num pendrive, eu boto no meu celular, eu normalmente jogo a apresentação ou as mídias que eu vou usar no meu celular, e eu também mando no e-mail para mim mesmo. Escreve um e-mail, anexa tudo lá, e no lugar de botar lá o endereço de para onde vai aquele e-mail, coloque o seu próprio e-mail. Aí vai ficar de seu nome para o seu nome também. Quando você enviar, adivinha só, você vai enviar um e-mail que vai chegar para você mesmo. Funciona! Tente fazer isso para você ver. E aí você vai ter no seu pendrive, no seu e-mail e no seu celular. Eu sempre faço isso, guardo nesses 3 lugares. Porque se em algum deles der problema, eu tenho mais de uma fonte para buscar. Às vezes você vai botar no pendrive, chega lá na hora o pendrive não funciona, o pendrive queima, sei lá. Já aconteceu comigo. Eu vou ficar sem a apresentação? Entende? Não, tem um celular aqui, pega um cabo de dados correndo e passa. Não tem um cabo de dados, não tem nada não, a gente baixa aqui do e-mail e passa. Mas o importante é você ter a sua apresentação. Outro lugar para guardar, na mente. Por que na mente? Vamos supor que no dia que você ia apresentar, deu problema lá e não vai poder projetar o que você estava pensando em fazer. Então, não é que você não tem mais o pendrive, mas agora você não tem mais nada. Já pensou nessa situação? Deu um problema no notebook, ou deu um problema na projeção, deu um problema lá e você não vai poder usar aquilo ali como referência. E você precisava disso como referência. Como é que você vai fazer? Se ficar sem apresentar? Não, você tem na mente tudo que você vai falar, não tem? Então, apresente. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de guardar na mente. Mas o importante é que você precisa saber do que você vai falar. E eu estou falando de decorar, não. Você precisa entender. Não, primeiro você vai falar sobre isso, depois você vai falar sobre aquilo, depois você vai falar sobre aquilo, e aí você finaliza a sua apresentação. Só entender o que você vai falar. Se você entende tudo que você vai falar, então meio que está fácil para lembrar, entende? E aí é só pegar o seu microfone, ir para o palco e sucesso. Ou então, pegar a sua pastinha e ir lá fazer a sua defesa. E papel. Gente, você precisa de um pouco mais de cuidado com o que você vai anotar. Por quê? Porque o papel ele é importante para anotar os tópicos do que você vai dizer. Tópicos do que você vai dizer. Porque se você ficar lendo aquilo, quem está te assistindo vai saber que você não sabe. E aí fica muito ruim. Já viu a apresentação de escola que tá lá e aí a pessoa... Slide. A pessoa começa a ler slide. Gente, é a pior coisa. É a morte aquilo ali. É a pior coisa do mundo você ir para uma apresentação para começar a ler slide. A professora, o professor vai olhar para você e vai dizer sim. E o que você entendeu disso daí? Ou eu queria que você explicasse com as suas palavras. E aí a pessoa normalmente se perde. Porque tá lendo. Ele não entendeu, não sabe do que se trata o assunto. Então, leitura é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Uma coisa é você ler os tópicos. Tem lá o tópico, você sabe do que você vai falar, você desenvolve o assunto oralmente, com suas palavras. Ponto final. Isso é muito usado, por exemplo, quando você vai fazer defesa, sustentação, eu até recomendo. Leve num papelzinho, leve sua pastinha, leve suas coisas lá, anote lá os seus pontos importantes. Ah, tem que falar sobre isso. E fale, e agora tem que falar sobre isso, fale. Tem alguma citação para fazer, tem alguma coisa que é imprescindível para a compreensão do resultado final, leia. Mas o que você não pode é ler tudo, ou ler o tempo todo. Vai ficar na cara que você não sabe o assunto. Então, muito cuidado com leitura e com papel. Por isso que eu decidi até separar um pouquinho mais de tempo para falar só sobre papel e sobre leitura, para você tomar um pouquinho mais de cuidado, porque isso realmente pode acabar com a sua apresentação. Ah, mas eu não tenho segurança de falar sem ler. Então, cria segurança no assunto, estuda o assunto, se aprofunda no assunto, entenda o assunto, E no papel ou na leitura você só coloca o seu lembrete. Conceito. Eu vou falar sobre o conceito. Fale sobre o conceito. Lei tal.
Ah, tem a lei tal, eu vou falar sobre a lei tal, então fale um pouco sobre a lei tal. Entendeu? Se aprofunda no assunto e tenta colocar para ler só tópicos do que você vai falar. Não, evita muito ler conteúdo, ler assunto, seja numa defesa, numa apresentação, numa palestra, evite ler, porque ler realmente demonstra a falta de conhecimento. Vamos falar sobre a mente um pouquinho. No seu treino, eu quero que você crie tópicos e subtópicos do que você vai falar. E agora que vem o pulo do gato. Como é que você vai lembrar disso tudo? Crie uma frase de segurança. E nessa frase de segurança, coloque palavras-chave que vão direcionar você para um lado, para outro, ou para o que você tem que falar depois. Exemplo. Vamos para um exemplo meu, que aí a gente entende melhor. Ano passado eu fui convidado para uma faculdade aqui para fazer uma aula com os meninos, fazer uma palestra sobre a reforma da Previdência, a reforma previdenciária. E eu teria 45 minutos para falar. 45 minutos era o tempo que eu tinha para falar. Eram 2 aulas seguidas, 2 de 50 minutos, eu teria 45 minutos para falar. Então, eu não teria nenhum slide para falar. Eu só iria mesmo dar uma aula com um pincel no quadro. E eu fiz exatamente isso. Eu criei uma frase. Dentro dessa frase, eu coloquei palavras-chave que iam me lembrar sobre o que eu queria falar. Qual era a minha frase? A minha frase era o seguinte: é importante entender todos os pontos políticos da reforma da Previdência para o avanço do Brasil. Essa era a minha frase. Como foi que eu comecei a minha palestra? Falei, gente, boa noite. E antes de qualquer coisa, é importante entender todos os pontos políticos para a reforma da Previdência para o avanço do Brasil. Para muitos, aquilo ali era só uma introdução. Mas para mim, eu estava fincando ali uma âncora. Aquela era a minha âncora. Porque se eu me perdesse na minha apresentação, para onde é que eu iria voltar? Eu ia voltar para a minha frase. E onde é que estão os pontos chaves da minha frase? E como foi que ela funcionou? Vamos lá, vamos rever a frase novamente. É importante entender todos os pontos políticos da reforma da Previdência para o avanço do Brasil. Primeira palavra-chave, é importante. Então, eu comecei falando por que a reforma da Previdência era importante. E eu comecei a falar sobre um pouco do que estava acontecendo hoje no Brasil e como era alguns anos atrás. Enfim, a que ponto chegamos, sabe? Por que era importante a reforma da Previdência? E depois eu falo sobre o quê? Tá, vamos lá para a frase. É importante entender. Entender. Eu preciso falar de que agora? Do conceito. O que é a reforma da Previdência de fato? E aí eu trouxe um conceito da reforma da Previdência junto, já que eu tinha dito sobre por que era importante, junto com um contexto nacional. Então eu falei, gente, o que é a reforma da Previdência de fato? Então aí eu trouxe um conceito, entender. É importante, palavra-chave 1, entender, palavra-chave 2. É importante entender todos os pontos. Olha, ponto vai ser minha terceira palavra-chave. O que foi que eu falei? O que é que eu falo agora? Agora eu falo sobre os principais pontos da reforma da Previdência. Eu separei 5, mas me preparei para falar 3. Por quê? Por causa do meu tempo. Eu falaria 5 se o meu tempo tivesse tranquilo, se eu ver que estava indo tudo bem. Falaria 3 se o meu tempo tivesse apertado. Os 3 principais. E mais 2 que geram uma polêmicazinha ali, uma discussão aqui e outra lá. Então, 3 pontos principais e 2 que não é assim o centro das atenções, mas envolve também. Então eu falei 3 pontos importantes da reforma da Previdência. Vi que estava fluindo bem o meu tempo. Falei de mais 2, mas não aprofundei nesses 2. Por quê? Por causa do meu tempo. E eu tinha 45 minutos para falar. Me programei para falar
em 35. Eu queria falar entre 35 a 40 minutos, para ter aquele tempo de sobra. Então, é importante entender todos os pontos políticos. Agora, eu falei sobre o que é que a esquerda fala, o que é que a direita fala, sabe? O que é que um fala assim, o outro fala assado. Esse é contra a reforma da Previdência porque defende esses e esses pontos. Aquele é a favor da reforma da Previdência porque defende aquele ponto. E aqui que começou o povo a querer interagir. Sabe? Aqui começou o povo a falar de Lula, aí começou a falar de Bolsonaro, aí começou a falar do Senado, aí começou a falar do deputado tal, porque teve um debate em tal, porque saiu a reportagem tal. Aí o povo queria mesmo tomar palavra e falar. Gente, calma, a gente tem ainda muito para falar. Vamos deixar isso para o final, porque essa discussão é uma discussão que realmente não tem fim, é uma discussão que toma aí uma semana se a gente deixar. Então, acalmei um pouco as coisas. E agora, sobre o que eu vou falar? Vamos voltar para a nossa palavra-chave. É importante entender todos os pontos políticos da reforma da Previdência para o avanço do Brasil. Avanço do Brasil era a minha última palavra-chave. E sobre o que eu ia falar agora? Agora eu ia falar sobre o que é que vai acontecer se a reforma da Previdência não passar? Sobre o avanço do Brasil. O que vai acontecer se a reforma da Previdência passar? Quais são os prós e os contras de cada um? Entendeu? E aí foi que eu comecei a encerrar. O que eu peguei o conceito, eu peguei o que um falava, o que o outro falava, o que o A defende, o que o B defende, fiz um apanhado geral. E falei da reforma da Previdência para futuro. O que acontece se passar? O que acontece se não passar? Qual é a expectativa do mercado se passar e se não passar? Então eu meio que trouxe questionamentos sobre possibilidades. O que é realmente o avanço para o Brasil? Que passe? O que é o avanço do Brasil? Que não passe? E por que eu terminei o meu discurso com esses questionamentos? Porque eu iria exatamente abrir para debates. Usando aqueles 10 minutos, eu consegui falar dentro do tempo que eu tinha me colocado para falar. Falei dentro de 35 minutos, sobraram-me 10 minutos. E nesses 10 minutos foi o tempo que eu abri para debates, abri para discussões e perguntas. Surgiram várias perguntas, a gente respondeu tudo que pude, eu respondi tudo que pude, porque o tempo não estava muito a nosso favor, a gente tinha pouco tempo para falar sobre um assunto tão amplo. E a palestra foi muito boa até, eu tive um bom feedback, porque ele foi muito bem pensado. No final das contas eu acabei não usando a louça, não usando o pincel nem nada. Era uma apresentação de equipes, então tinha equipe que tinha levado slides e meio que deu para mostrar o que eles tinham feito dentro da palestra que eu dei. E foi até muito produtivo, foi realmente muito produtivo, porque foi muito bem planejado, muito bem pensado. Eu treinei todos os pontos antes, eu coloquei o cronômetro dentro da minha apresentação, eu me programei para aquele tempo, me programei para imprevistos. Tudo que eu falei aqui no vídeo eu tinha feito para essa apresentação. Então, é uma dica de como você treinar uma apresentação para que ela fique o mais produtiva, o mais efetiva possível, se você colocar tudo isso. Mas ainda tem mais uma coisa que você precisa fazer. Você precisa criar perguntas que possam aparecer e respondê-las. Por exemplo, quando você fala de tal parte, você até pode pensar assim: mas você pode pensar assim, você pode surgir essa dúvida, você pode perguntar isso. E você mesmo responde. Entende? Isso não quer dizer que ela vai aparecer. E isso é o que você vai fazer para você. Você não vai nem colocar na sua apresentação, ou no seu discurso, ou na sua palestra, ou na sua defesa. Você não precisa fazer isso. Só se alguém levantar essa questão. E você pode estar falando, por exemplo,
do artigo 5º e você vai falar sobre os 10 primeiros incisos lá. E aí o primeiro inciso é tal, o segundo, até que chega no quinto inciso. No quinto inciso surge milhões de perguntas. Tenta imaginar qual pergunta surgiria daquilo ali e já vai respondendo para você mesmo no seu treino, porque se ela aparecer no dia da sua apresentação, ou no dia da sua defesa, ou no dia do seu discurso, você já está pronto para ela. Entende? Pode ser em qualquer coisa, uma defesa, uma sustentação, pode ser na sua palestra ou no seu trabalho, qualquer coisa mesmo. Sempre que você estiver pensando na estrutura do seu discurso, tenta pensar assim, ó, será se nessa parte poderia surgir alguma dúvida? Será se nessa outra parte pode surgir tal questionamento? E você já responde. Pode ser uma pergunta que sempre apareça, uma pergunta que todo mundo tem, uma pergunta que sempre cai, por assim dizer. E aí você já responde ela, porque se ela realmente aparecer, você já estava preparado para ela. E se ela não aparecer, você pode passar direto, você nem precisa parar. Você pode até citar só, você pode falar assim, normalmente as pessoas têm muita dúvida sobre isso. E aí você já responde. Isso vai te ajudar a estar mais preparado para o dia. E tudo isso você faz no seu treino. Então, quanto melhor o seu treino, melhor a sua apresentação. Quanto mais você simular o seu treino, quanto mais você trazer o seu treino para perto de como vai ser na realidade do dia, melhor a sua apresentação, melhor a sua defesa. Você vai ter mais desenvoltura para falar, você vai ter mais desenvolvimento em cada assunto, porque você já treinou aquilo tanto que você meio que sabe falar de cós salteado. Você vai ter uma boa confiança, a sua confiança vai subir. Tudo isso se você faz um treino correto, se você treina direitinho a sua apresentação. E quanto mais você treinar a sua apresentação, mais firme você vai estar falando sobre ela. E é isso aí. Por hoje é isso. Tudo que eu tinha para falar por enquanto. Se você tiver alguma coisa, comenta aí embaixo. Eu vou responder assim que eu puder. E se conecta aí, que eu me conecto aqui e a gente se encontra online. Valeu!